Boa tarde, então hoje dia 27/6, quase 2 da tarde, quando esse vídeo está sendo gravado. E eu vou falar agora sobre o panorama do dólar, tá? Então, estamos com o gráfico do dólar futuro aqui na tela, plataforma TradingView, gráfico diário, tá? Esse panorama vai ser justamente para analisar operações de curto prazo, ou seja, possíveis day trades e swing trades curtos. E na verdade a gente vai analisar regiões de pressão de compra e de venda. E aí estratégias de operações podem ser montadas em cima disso. Primeira coisa que eu gosto de fazer, começar sempre com a análise contextual mais longa, ou seja, nesse caso para day trade eu utilizo gráfico diário, gráfico de 1 hora e gráfico de 15 minutos. O gráfico de 1 minuto poderia ser usado para olhar algum detalhe mais de fluxo, tá? Então, começando pelo gráfico diário, eu pego esta ferramenta Volume Profile e traço geralmente na pernada mais relevante que a gente tem, que foi essa pernada de alta aqui, que ela foi até o final do ano passado, tá? Então a gente já consegue identificar aqui algumas concentrações de volume bem importante. A primeira, que é a principal, aqui a gente já pode marcar ela, e é exatamente onde o preço está testando nos últimos dias, certo? Então, isso daqui pode funcionar como um ótimo suporte, o preço pode ter alguma reação aqui. Mas vamos analisar o que aconteceu antes. A gente teve outra grande concentração de volume aqui, que a gente pode marcar também, e pode verificar que esse suporte aqui já reagiu várias vezes. Olha aqui o preço literalmente reagindo ao suporte. Deixa eu marcar aqui. Ó, uma vez reagiu aqui. Nesse caso aqui, eu até, por exemplo, uma compra que eu já acharia um pouco mais difícil, porque eu gosto de marcar esse suporte e no pico de volume, ou mais ou menos no meio dessa região, desse retângulo, marcar uma linha, tá? Que seria o ponto de entrada, por exemplo. Então essa daqui teria sido um trade preliminar, aí, um pouco mais arriscado de entrar, porque provavelmente se colocasse o stop abaixo ia ficar mais comprido, tá? Mas aqui foi interessante, ó, aqui o mercado avançou legal, isso daqui uma ótima oportunidade para ter feito um day trade aqui, um swing trade. Na verdade swing trade, né? Porque esse gráfico aqui é um gráfico diário. Então esse daqui, todas essas oportunidades aqui teriam sido de swing trade. Aqui também o mercado teve essa reação e voltou de novo para essa região. E aí agora deu uma baita de uma alta aqui, certo? Então, o que a gente pode analisar disso daqui? O cara que comprou aqui nessa região, porque ele está usando esse suporte, onde é que ele vai botar o alvo dele? Ele vai lá e olha o que tem para trás e marca outro perfil de volume. Então essa região toda aqui é muito importante. Então a gente marca e verifica onde é que está a concentração de volume. Aí a gente consegue ver que está bem aqui. Vou marcar de vermelho porque seria uma resistência, tá? Então a gente consegue ver que o preço veio bem nessa região aqui, desse pico de volume, e parou aqui. Então o cara poderia ter comprado aqui nos 5,63 e largado aqui. Eu até colocaria, se eu tivesse comprado aqui, colocado um alvo um pouco antes aqui, tá? 6, nos R$ 6 mais ou menos, tá? E aí o mercado foi e segurou nessa resistência. Então essa resistência teria servido também como uma abertura de venda. O cara poderia ter entrado vendido aqui nessa região. Então eu consigo verificar disso que o mercado reagiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes bem forte e depois algumas outras reações aqui. Só que daí aqui já perdeu volatilidade, ó, ele já está trabalhando numa frequência bem menor aqui do que anteriormente. E acabou perdendo esse suporte, tá? Então esse primeiro suporte aqui foi um suporte que foi muito bem utilizado, mas acabou sendo perdido. E para onde que a gente foi? A gente está testando agora esse suporte com uma reação imediata muito menor, na minha opinião, tá? Ele até teve uma pequena reação aqui, mas já está chegando perto aqui de romper e perder esse suporte, tá? Mas estaria em zona de suporte. Então o panorama, digamos assim, inicial de médio prazo é o dólar tem potencial para subir, está em região de suporte. Então o que eu faço agora com esse panorama já traçado? Eu vou para o gráfico um pouco menor, gráfico de 1 hora, tá? Então aqui no gráfico de 1 hora a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Traçar um perfil de volume nesse swing mais relevante aqui, certo?
Então aqui a gente já consegue verificar que tem uma concentração de volume bem relevante aqui. Marca ela também. Marcamos ela aqui como uma resistência. E olha lá, funcionou perfeitamente como uma resistência também. Agora aqui com um contexto e um intuito muito maior de day trade. Então, por exemplo, aqui no dia 23, o cara conseguiu, se tivesse aberto uma venda nesse ponto aqui, teria pegado toda essa pernada de baixa, tá? Uma ótima oportunidade. E aqui de novo também, subiu e pegou bem na metade dessa resistência aqui. Qual é que seria o setup aqui? O cara poderia ter vendido aqui no meio, teria pegado essa primeira queda aqui, um alvo mais curto, e para quem consegue segurar, nesse caso aqui, deixa eu ver se foi no mesmo dia, o dia 25, teria sido no outro dia, né? Dia 25 foi essas duas batidas aqui que ele teve, tá? Ou seja, essa e depois essa, isso aqui foi tudo no mesmo dia. Aqui, que foi no dia 26, tá? Que foi ontem. Então ontem, daria para ter aberto venda ainda aqui nessa região, um stop provavelmente acima, tá? Um bom, para quem opera day trade, isso daqui é uma frequência até bastante grande, tá? E aí, teria pegado toda essa pernada de baixa aqui, certo? Isso daqui teria sido uma ótima operação de day trade, tá? Então, resumindo, para day trade eu gosto muito dessa análise de gráfico de 1 hora, porque ela te dá geralmente a tendência do dia. Então, por exemplo, nesse dia 26 aqui, o cara conseguiu pegar esse trade e se tivesse vendido aqui em cima, teria que ter carregado para o outro dia. Ou então, abre venda no outro dia mesmo e faz só o day trade, não precisa fazer o swing trade. Ah tá, então a gente pode também analisar gráfico de 15 minutos, que é mais curto ainda, né? Claro, dá para fazer também. Tudo pode ser feito. Inclusive até gráfico de 1 minuto, que eu não gosto muito, mas para quem gosta de, né, operar operações mais de scalping aí, também dá para fazer, né? A gente pode, por exemplo, pegar o pregão de hoje, tá? Que está rolando agora, dia 27. Olha, por exemplo, o que eu gosto de olhar nesse tipo de situação? Essa forte baixa aqui, ó, e seguido dessa recuperação aqui, tá? Um padrão meio xícara aí para quem gosta de padrões gráficos, né? Então, marcaria para ver onde é que está a concentração de volume. Tá aqui a concentração. O que tu faz? Marca ela também. Isso daqui teria servido como um suporte. E beleza, né? Ele te dá algumas entradas aqui, ó. Claro, não chegou no meio aqui, mas ele te deu várias reações aqui, ó. Uma reação, duas reações, na minha opinião meio precipitadas ainda, porque não chegou bem nessa região do suporte aqui. Mas aqui também já é considerado suporte. Uma, duas, três. Aí depois caiu e segurou bem no pico de volume, tá? E está agora trabalhando de lado nessa região. Eu já não considero, digamos assim, um suporte. Tal. Será que vai segurar? Não tem como saber, mas o mercado, eu gostaria de ver o mercado chegando direto aqui e já voltando lá para cima. Porque daí tu consegue comprar aqui, colocar um stop aqui embaixo, que daí também já é um stop abaixo dessa mínima, e buscar um alvo aqui nesses topos, ou eventualmente até conseguir carregar lá para aquelas concentrações de volume aqui de cima, por exemplo, ó, que a gente tem uma concentração aqui, que é muito próximo daquele topo ali, certo? Então também funciona aí como suporte e resistência tradicional de análise gráfica. Então nesse caso aqui, eventualmente pode entrar fluxo, tá? Ou seja, um forte volume para cima, e aí também poderia ser um sinal de compra, ou pode entrar um forte volume para baixo e também sinalizar uma perda desse suporte e uma possível aceleração maior de movimento. Então, na verdade, é uma situação em que eu considero um pouco ainda indecisa, mas estaria num suporte, certo? Então, eu acho que, na minha visão, hoje, o panorama para o dólar aí de curto prazo seria: estamos sendo segurados por essa resistência aqui. Acredito que esse pico aqui, a gente pode também traçar o volume nesse pico, certo? Podemos até botar um gráfico de 15 minutos para enxergar melhor. E aí a gente consegue ver que temos essas concentrações aqui, que estão na mesma região daquele suporte maior ali que eu tinha traçado, certo? Então acredito que o dólar pode voltar para vir querer testar e buscar essa liquidez aqui e continuar talvez trabalhando de lado.
E com o prazo um pouco maior, aí olhando pelo gráfico diário, a gente está nesse suporte aqui lá de trás, certo? Então fica aí o panorama do dólar com todas essas pressões aí de compra e venda que podem ser utilizadas para montar diversas operações e setups.